Eu sou Magda Rezende, sou atriz, contadora de histórias e psicóloga. E hoje estou aqui para fazer uma palestra sobre introdução à arte de contar histórias. E sabe o que vai acontecer de muito legal dentro dessa palestra? É que eu vou estar dando alguns brindezinhos para vocês. Aliás, eu não vou chamar de brinde não, vou chamar de bônus. Eu acho que fica mais chique, né? Então tá, direto ao conteúdo, vamos lá. Vem comigo! Eu disse a vocês que a gente ia direto ao conteúdo, né? Ah, mas eu mudei de ideia e eu resolvi mesmo foi contar qual é o primeiro bônus. E o primeiro bônus é que vocês vão poder baixar em PDF todos os slides que eu utilizar aqui nessa palestra e vão poder usar da maneira que vocês quiserem para poder estar reproduzindo aquilo que vocês aprenderam. Isso não é legal? Eu acredito que sim. Então, agora sim, vamos à introdução à arte de contar histórias. Introdução. Na antiguidade, quase todos eram contadores, pois além de servir para vencer o tédio, era também uma forma muito efetiva de se reunirem. A arte evoluiu naturalmente, pois se alguns gostavam de contar histórias, outros preferiam apenas ouvi-las. Com o tempo, a história tornou-se narrativa, envolvendo também mais pessoas e elementos. Os contadores, então, passaram a falar de heróis, lendas e mitos. Os egípcios foram os primeiros a fazer registros escritos de suas histórias. Os romanos foram bons em espalhar os acontecimentos aos povos que dominavam, assim como os ciganos, cuja vida nômade lhes permitiu levar para muito longe as suas lendas. A realeza contratava contadores de histórias ou trovadores que contavam os escândalos da corte e fatos heróicos acompanhados por instrumentos musicais. As histórias encontradas em livros, filmes, teatros e conversas informais remetem o ouvinte a novas situações, o que faz despertar interesse e expectativa. Ela se torna foco das conversas sociais. Ouvir uma história, contá-la, recontá-la, é uma maneira de preservar os valores e a cultura da sociedade. Etapas fundamentais do processo. Que história contar? Para quem contar? Por que contar? Vamos entender melhor esse processo. Vamos começar com que história contar? Aquela que atenda adequadamente à faixa etária do seu público e seus objetivos. Parece tão óbvio, né? Mas às vezes tem pessoas que acabam se equivocando na hora de contar uma história. Então, às vezes a pessoa escolhe uma história que não está adequada à faixa etária, ou seja, à idade daquelas pessoas que vão estar ali ouvindo aquela história, né? E a gente também precisa saber qual é a história que a gente vai contar que vai alcançar o nosso objetivo ou os nossos objetivos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Eu vou contar a história com que objetivo? E aí eu vou falar em para quem contar. E, de novo, a pergunta é, qual é a faixa etária, né? E também se existem pessoas com necessidades especiais. Isso é muito legal da gente observar. Então, agora vamos começar a falar a respeito dessas faixas etárias. E a gente vai começar com pré-escolar, né? Que é até 3 anos de idade. Aí você pode contar historinhas como, por exemplo, cantigas de niná, porque cantiga de niná é uma historinha, né? Agora, gente, vamos evitar essa coisa de boi da cara preta, bicho-papão não sei aonde, né? A gente vai aprendendo tanta coisa com a ciência. Aí a gente vai vendo tantos artigos, tantas coisas que provam que existem memória celular, e aí isso é um papo muito extenso que não caberia aqui nessa palestra, mas aqueles que desejarem, eu oriento a que procure estudar memória celular e vai entender o porquê que a gente deve evitar certos tipos de músicas que a gente acha que são inofensivas, que não tem problema algum, mas que na verdade não são adequadas, porque sim, existe memória celular.
E aí a gente bota o nosso foco em histórias de bichinhos, contos rítmicos, bem leves, lúdicos e bem curtinhos, tá bom? Embora eu tenha comentado que aqui não cabe um desdobramento muito profundo a respeito de memória celular, eu quero falar com vocês a respeito do neuroimunologista Paul Pearson, que catalogou histórias de 150 transplantados. E eu vou contar aqui rapidamente para vocês a história de uma menina de 10 anos, que é uma história verídica, né? Que recebeu o coração de uma menina de 8 anos. Essa menina de 8 anos morreu assassinada por um criminoso até então desconhecido. E ela, a que recebeu a doação, passa a ter sonhos repetitivos do exato momento do crime que matou a sua doadora. Então ela conta esse fato para os seus pais, que levam ela até a delegacia para que se faça um retrato falado desse suposto assassino. E aí, bingo, ele foi capturado e confessou o crime. No caso do coração, alguns estudos têm revelado que o cérebro e este órgão interagem através de um sistema nervoso de tal forma que parece haver entre ambos um diálogo mútuo. Assim, eles poderiam se influenciar reciprocamente. Várias pesquisas apontam para a existência de uma estrutura cerebral própria no coração, com sua rede de neurônios, transmissores, proteínas, entre outros elementos imprescindíveis. Este complexo confere a ele condições de atuar de forma autônoma e, possivelmente, o dom de sentir e a capacidade de percepção. É este sistema nervoso autônomo que possibilita o funcionamento do órgão em outro organismo. Se ele realmente comporta um cérebro complementar, pode também armazenar em seu arquivo celular o que entende-se por memória. Dá o que pensar, né? James Sherman tinha 24 anos quando fez um transplante de coração. E a primeira coisa da qual se recorda foi de acordar da cirurgia sentindo uma enorme vontade de brigar, pois acordou com uma profunda raiva. Também desenvolveu o gosto pela culinária mexicana, especialmente por enchiladas de queijo, prato esse que nunca tinha gostado até então. Jamie conheceu a família do doador do seu novo coração, um rapaz de 29 anos chamado Scott Phillips. Daí, ela descobriu que a comida favorita do moço era mexicana e que ele era fã de enchiladas de queijo. E que também Scott havia falecido durante uma briga em um bar depois de receber uma forte pancada na cabeça. Já a trágica história de Sonny Graham começou em 1995, após ele passar por um transplante de coração. Ele recebeu o órgão de um homem chamado Terry Coulter, que havia cometido suicídio dando um tiro no próprio pescoço. Alguns anos mais tarde, Graham acabou conhecendo a viúva do seu doador, Cherry. Depois de escrever a ela cartas de gratidão, então os dois se conheceram pessoalmente, se apaixonaram e em 2004 decidiram se casar. Entretanto, em 2008, Graham começou a apresentar um comportamento depressivo. Ficou tenso, né? Mas vamos já amenizar isso aí. E a gente vai amenizar, sabe como? Eu falando para vocês do meu segundo bônus, o outro presentinho que eu prometi para vocês. Lá na descrição do vídeo, vocês vão ver que está escrito assim, CD de contação de histórias. Esse CD de contação de histórias tem algumas histórias que eu acredito que vocês irão gostar e que vocês vão poder usar gratuitamente, sem ter que pagar direitos autorais, para poder utilizar aí em alguns eventos que vocês precisarem fazer, tá bom? A única coisa que eu peço gentilmente é que quando vocês forem utilizar, por favor, divulguem ou que é minha autoria ou que é a minha adaptação, porque isso vai me ajudar bastante, tá bom? Tomara que vocês gostem desse presentinho. Eu fiz com muito amor e com muito carinho cada historinha daquela que vocês vão ouvir. Então vamos continuando. Agora a gente vai falar da fase pré-mágica, que é de 3 a 6 anos. Eles também gostam de histórias de bichos, pequenos contos de fadas com enredo simples, poucos personagens, trava-línguas, cantigas de roda. E olha que cantigas de roda está bem fora de uso, né, gente? As crianças não sabem nem o que é isso.
Que tal se a gente fizer esse resgate? Bacana, né? Agora vem uma dica em relação às crianças que estão ali nos 7 anos, né? Eles já gostam de histórias que tenham a ver também com crianças, animais e encantamentos. Aí entram os contos de fadas mais elaborados. Entra também aventuras no ambiente próximo ao deles, como por exemplo, histórias que envolvam família, comunidade. Isso é bem interessante. Oi, Taninhos! Eles adoram histórias humorísticas, contos de fadas mais elaborados e também lendas folclóricas. Por falar em lendas folclóricas, por favor, gente, vamos lá, vamos resgatar esse nosso folclore, porque está tão parado, né? É um engano achar que as crianças não gostam de lendas folclóricas, porque elas gostam sim. Então vamos lá? Vamos falar a respeito das nossas lendas folclóricas? Com 9 anos, a gente entra muito com histórias que tenham mitos, contos de fadas também, tá? Quanto mais elaborados, mais eles ficam felizes. Histórias verídicas e histórias de humor. Aos 10 anos, eles gostam muito de histórias que tenham mitos, super-heróis, narrativas de viagens e também histórias verídicas. Bem parecida com as fases 9 de 10 anos, eles também gostam de mitos, hindus, persas, árabes, egípcios, narrativas de viagem, histórias verídicas e também histórias de heróis. A partir dos 12 anos em diante, aí você pode colocar narrativas de viagem, histórias verídicas e também biografias e romances. E agora vamos falar sobre a terceira idade. Assim como os adolescentes e adultos, eles adoram histórias verídicas, biografias, romances e principalmente histórias que os remetam aos tempos de sua infância e da sua adolescência. E o terceiro bônus tem tudo a ver com terceira idade. Eu vou mostrar para vocês agora uma contação de histórias que eu fiz em homenagem à minha mãezinha no Dia das Mães. E eu espero que esse meu trabalho sirva para aguçar a criatividade de vocês, para vocês fazerem coisas diferentes, para poder homenagear quem vocês amam através da contação de história. Inclusive, eu quero dividir com vocês que eu estou aqui fazendo essa palestra, mas com o meu coraçãozinho assim muito apertadinho, porque a minha mãezinha está internada nesse momento. Então, vamos lá? Vamos conhecer a história que eu contei para ela? Vem comigo! Com quase 80 anos, minha mãe continua sendo um exemplo de superação. Quando as coisas ficaram difíceis e ir e vir já não era mais aconselhável por causa da pandemia, ela decidiu fazer algo que a alegrasse, que fizesse com que ela se sentisse bem. Aí ela passou a usar de muita criatividade para arrumar a sua cama. E aí todos os dias ela decora de uma maneira em que ela diz que está aproveitando para celebrar a vida e mais um dia de existência. Em pensar que há pouco mais de um ano ela esteve internada no CTI durante muitos dias. Irani de Souza Rezende, minha mãe, minha rainha, dedico a ti o meu amor, carinho, admiração e gratidão eterna por todo o bem que a senhora faz por mim e por toda a nossa família.
cabeceira, cheia de coisa. Aqui a gatinha. Outra etapa legal é o porquê contar. Nós temos que saber qual é o real propósito para essa contação. Você quer passar o tempo? Você quer divertir, educar, orientar? Ou você quer punir? É, punir. Vocês acreditam que tem gente que conta a história na expectativa de poder punir alguém? Olha, eu já vi professores pegar livros lá, um livro qualquer, primeiro que aparece na frente, e dizer para os seus alunos assim: olha só, a tia vai contar a história, e ai daquele que deu um pio enquanto a tia estiver falando. Todo mundo fica assim, né? Será que essa relação de contador e ouvinte vai funcionar com uma pressão psicológica dessa? Então a gente tem que ter muito cuidado com por que eu quero contar essa história. Porque isso também faz parte da introdução da arte de contar a história. Isso é muito importante ter bem claro para que você possa alcançar o seu objetivo. Agora a gente vai falar sobre algumas dicas de como preparar a plateia antes da sua apresentação. Vamos lá então? Preparação. É importante gostar do que você vai contar, aprender a história, mesmo que você for apenas ler. Outra coisa que é importante é você estar com os materiais todos organizados para aquelas atividades que vocês vão estar fazendo antes ou até mesmo depois dessa contação. É também importante saber qual é o tempo de duração dessa narrativa para que ela não se exceda demais. Respeitar o interesse comum da turma e, gente, observar bem de perto o ambiente. Se está quente, se está frio, se é um ambiente barulhento, com muitas distrações. E aí vocês vão tentar fazer o quê? Minimizar o máximo possível dessas coisas que podem estar incomodando vocês na hora de contarem a sua história. É importante também que vocês tenham um final bem definido. Um recurso que eu gosto muito é de concluir uma história com uma rima. Pode ser coisas bem simples, gente, do tipo assim... E assim acaba a nossa história, que eu espero imensamente que você guarde para sempre em sua memória. Ou então, de repente, você pode pedir uma salva de palmas e dizer algo do tipo: batam palmas quem gostou do Era Uma Vez. Agora, quem não gostou, que as palmas fiquem então para uma próxima vez. Sei lá, inventar alguma coisa que seja legal e que dê um final bem bacana para a sua história, tá bom? Então, vamos nos preparar para receber aquelas pessoas que vão vir até a gente com aquela expectativa de ouvir uma boa história. Mas tem mais dicas, espera aí. Eu considero essas dicas simples, mas muito preciosas. Recebam as pessoas individualmente, com muito afeto, dando o máximo de atenção que for possível para cada uma delas. A gente sabe que agora com essa questão da pandemia você não pode ter contato físico, mas às vezes um simples olhar carinhoso, um sinal de gratidão por a pessoa ter chegado até lá, um seja bem-vindo com um sorriso, já é o suficiente para aquela pessoa se sentir já acolhida na chegada para a contação. Converse com o grupo e estabeleça algumas regras para essa contação. Pode ser também que quando você chegue para contar, o grupo já esteja lá todo reunido te aguardando. Então não chega já contando a história de uma vez, pelo menos eu aconselho que você não faça isso. A menos que esse seja um objetivo e que esse objetivo tenha um porquê. Aí não tem problema nenhum. Mas salvo isso, eu acredito que é muito bacana essa conversa que você deve ter antes de começar a história. Por quê? Porque às vezes dentro da história pode ter alguma coisa que você já sabe que pode causar uma interferência. Quer ver um exemplo? Você vai contar uma história que tem um ornitorrinco. E aí a possibilidade de alguém perguntar o que é um ornitorrinco é grande. O que você vai fazer? Você já vai conversar sobre isso antes. Você pode perguntar: alguém aqui sabe quem é ou o que é um ornitorrinco? E aí você mostra imagens, você fala do habitat dele, você conta algumas peculiaridades, ou seja, você sana aquelas dúvidas, porque quando você for contar a história, a possibilidade de você ser interrompida com uma pergunta relacionada àquilo, ela vai ser diminuída. E aí você vai poder continuar contando a sua história da maneira que você programou. A história deve ser contada de forma clara,
com ritmo, entusiasmo, criando uma expectativa positiva com relação aos acontecimentos. Gente, tem gente que conta a história de uma forma monocórdia, aquela coisa assim, batatinha quando nasce esparrama para o chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. A gente precisa ter uma dinâmica nessa fala. A gente precisa ter uma dinâmica com o corpo, né? Quanto mais você treinar isso, e por isso que é importante você conhecer a história previamente, porque você vai ver de que maneira ela fica mais interessante ao ser contada, né? Uma outra coisa, gente, que a gente precisa muito é exercitar a nossa paciência. Porque tem gente que faz questão de interromper só para chamar a atenção. E aí, cabe a nós ter muito carinho e sabedoria nesse momento para jamais, escutem, jamais, em tempo algum, mandar essa pessoa calar a boca. O que nós podemos fazer é usar técnicas que vão diminuir essas interrupções. E eu tenho certeza que quanto mais vocês treinarem contar histórias, mais vocês vão ter experiência com isso e mais vocês vão conseguir dar o drible quando isso acontecer. Mas quer ver 2 dicas bem bacanas e que eu uso muito? Primeiro, jamais elogiar quem me interrompeu. Do tipo assim, tem pessoas que falam: ah, que bom que você fez essa pergunta. Essa foi uma pergunta muito pertinente. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está carente ali de elogio, ela vai levantar a mão e vai querer fazer uma pergunta também, mesmo que ela não tenha dúvida de nada. Então, a gente tem que evitar elogiar aquela pessoa que levanta uma pergunta, ainda que essa pergunta seja uma pergunta muito apropriada, porque senão isso pode incentivar outras pessoas a começarem a fazer perguntas que não tem nada a ver com aquele contexto. Uma outra coisa também que é bom a gente ficar atento, é uma técnica bacana, é você não olhar nos olhos daquela pessoa que te interrompeu. Você responda a ela de forma agradável, educada, gentil, mas sem olhar para ela nos olhos. Falando, olhando assim, dá uma olhadinha para ela, dá uma olhadinha no geral, para que ela não se sinta o centro das atenções. Porque tem pessoas que também têm a necessidade de se sentir o centro das atenções. E como naquele momento você, enquanto contador, está sendo o centro das atenções, essa pessoa vai fazer uma pergunta para se tornar o centro das atenções. E aí você vem com essa técnica e você consegue ir minimizando esse tipo de problema. Agora, o que eu vou pedir encarecidamente a vocês, gente, é que jamais, em tempo algum, peça para quem te interrompeu calar a boca. Isso, além de ser muito deselegante, é desnecessário. A gente precisa se preparar antes justamente para saber que esse tipo de coisa pode acontecer e como é que a gente pode sair dessa situação sem mandar uma pessoa calar a boca, tá bom? Eu quero dividir com vocês essa imagem aí. Essa imagem que tem na parede ao lado da porta da entrada da sala de aula, um coraçãozinho, 2 mãozinhas e uma nota musical. E a gente também tem a imagem da professora Camila Guimarães, que tem 19 anos e é estagiária de pedagogia. Ela fica recepcionando seus alunos assim. O aluno toca naquele objeto, né, naquela figura que ele deseja que seja o símbolo de como ela deve ser cumprimentado. Então, quando a criança toca lá nas 2 mãozinhas, já sabe que eu bate aqui. Se tocou lá na nota musical, que é uma dancinha. Então, uma forma muito linda, muito carinhosa de receber os alunos. E a gente pode também estar utilizando desse método para receber as pessoas que vêm à nossa contação de histórias. Claro que nesse momento de pandemia, isso aí não é muito apropriado, mas a gente tem algumas dicas aqui para você poder dar um up na chegada do pessoal que vem para poder te ouvir. Vamos lá dar uma olhadinha nessas dicas? Com a pandemia, podemos criar novas formas de cumprimentos, como eu falei, né? Então, a gente pode pegar figurinhas, colar essas figurinhas na parede, num local de fácil acesso, né? Que seja próximo da entrada onde vai acontecer a contação de histórias, que aquela pessoa que está chegando se identifique. Então, pode ser uma figurinha de alguém mandando um beijinho, dando uma piscadinha, uma dançadinha. Pode ser também, gente, que você coloque lá uma figura de uma pessoa de mãos
e braços lá fechados, cruzados, né? Porque são pessoas que não estão afim de conversa. Mas ao ver essa imagem, ela vai ver que ela se identifica com aquilo. E você também vai lá, vai dar aquela fechadinha, mas só que a sua fechadinha assim é meio emburrada e meio feliz. Só para que ela comece a se identificar com você. Também é bacana essa coisa de cumprimentar com os pés, com os cotovelos. E tem até aquele que não está afim de papo, que te olha assim de lado. Olhe também para ele de lado, mas depois dê um sorrisinho e uma piscadinha. Pode ser que você quebre o gelo aí também. Porque tem gente que não está indo para a contação por livre e espontânea vontade. Às vezes alguém levou aquela pessoa até lá e ela não está afim. Então é bacana a gente ter esse tipo de brincadeira já na entrada, porque isso quebra um pouquinho do gelo. Alguns elementos fundamentais. A gente já até falou deles em algum momento, de uma forma bem pequenininha aqui, outra ali, agora a gente vai detalhar. A gente vai falar sobre a dicção. A não compreensão de uma palavra pode levar à incompreensão de toda uma frase. E não entender uma frase pode prejudicar o entendimento de toda a história. Atenção também, gente, aos espaços entre uma palavra e outra, procurando sempre não emendar as palavras de uma mesma frase. No final dessas frases, onde há vírgula ou ponto, o espaço deve ser então um pouquinho maior. Outro ponto muito importante é o vocabulário. Use palavras de fácil entendimento, a menos que exista um propósito em usar palavras mais eruditas, né? Outra questão também é a expressão corporal. O corpo deve acompanhar o que está sendo descrito. Então você tem que observar a posição do seu tronco, os braços, as mãos, postura dos ombros, o balanço da cabeça, as contrações faciais e expressão dos olhos, porque os gestos devem sempre estar coerentes com a narração. Você precisa também observar a expressão facial, porque as emoções mostradas nas expressões faciais, ela vai poder falar mais do que muitas palavras. Uma outra coisa também que as pessoas às vezes desconsideram é o uso do silêncio. Essa também é uma forma de expressão. O narrador deve utilizar pausas, pois elas dão uma sensação de suspense e, consequentemente, valorizam o que se falará em seguida. Além disso, a gente tem que observar também as paradas bem estudadas, porque aí elas dão tempo para as crianças pensarem e organizarem as suas ideias. Já a pausa muito longa poderá dar espaço para alguma brincadeira, e isso a gente não quer, não é verdade? Então a gente tem que ter todo o cuidado para usar o silêncio, mas sem dispersar a atenção. Por isso, gente, que é muito importante a gente treinar bastante aquela história que a gente vai contar. O ideal é que você conte essa história para uma pessoa, para várias pessoas, peça o feedback, veja se elas gostaram, veja se você não se perdeu em algum momento, porque isso vai te facilitar na hora que você for contar para uma plateia maior ou para aquela plateia que você se dispôs a contar a história, você fazer isso de uma forma melhor, tá bom? Então, essa é uma dica também muito importante. Sempre conte a história antes de contar a história. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de recursos para contação de histórias. Você pode fazer isso através de uma leitura dinâmica, usando, por exemplo, um livro. E esse livro pode ter ou não ilustração. Você também pode ampliar um livro, né? Você pega algumas fotos, algumas figuras e amplia. E aí você constrói um livro bem grandão. Isso é bom quando você vai contar a história assim para 3, 4 crianças e você quer que elas sentem em círculo e fiquem bem próximas, né? Então, isso é bem legal. Lembrando que a gente está falando de pandemia. Então, neste momento, esse tipo de atividade não é o ideal. Você pode até ter poucas crianças, só não aglomera essas crianças para que a gente possa ficar ali dentro do que foi estipulado, né? Você também pode contar com aquele flanelógrafo, com dobraduras de papel. Você pode utilizar teatro de sombras, desenhos, fantoches, varetas, dedoches, emborrachados EVA, meias, caixinhas de papel, de plástico, espuma, feltro ou qualquer outro material que a sua criatividade permitir. Mas o que eu acho interessante é você não se prender a isso. Ah, não, mas eu não tenho nada para poder chamar a atenção. Sabe por que você não deve se prender a isso? Porque você tem uma maneira maravilhosa de contar histórias também, sem nenhum recurso visual.
que é através da tua voz, do teu corpo, da tua interpretação, que é o que a gente acabou de falar ainda há pouco, lembra? Atividades artísticas decorrentes da história. Após a contação, é bastante apreciado pelo público a realização de algo que envolva e possibilite a sua integração com o contexto que foi abordado na contação. E aí a gente tem que, novamente, considerar a faixa etária e as pessoas com necessidades especiais, porque elas precisam estar inseridas também nessas atividades, viu? As sugestões que eu vou dar abaixo podem e devem ser ampliadas, modificadas, expandidas conforme cada caso. Então, o que eu sugiro? Dobradura das personagens, desenho das personagens que a criança mais gostou para que ela possa pintar. Então, você pode levar vários personagens e a criança escolhe aquele que ela mais gostou. Você também pode fazer construção mesmo de personagens, sabe? Você já leva pronto, a criança recorta, faz uma base para que aquele personagem fique em pezinho ali no cenário, e esse cenário pode ser construído com sucatas, você pode dividir em grupos, né, e fazer cenários diferentes. Você também pode pedir voluntários que utilizem este cenário com as personagens recortadas, dando um toque especial, colocando mais personagens, tirando alguns personagens, criando as suas próprias histórias. Você também pode pedir para aqueles que se sentirem à vontade, criar músicas que sejam um tema dessa história que você acabou de contar. Também a gente pode pensar em confecção de bonecos, aqueles de papier-mâché, né? Máscaras, livrinhos, teatro de sombras, gibis, dramatizações, confecções de figurino ou fantasias, mosaicos e até mesmo aquele velho e agradável bate-papo. Que bichinhos são esses? Isso também é uma coisa bem legal que eu acho para a gente fazer depois da contação de histórias. Vamos imaginar que você contou a história da raposa e da cegonha. E aí você mostra não só o desenho da raposa, mas você mostra também como é que é a raposa na vida real. Você mostra o desenho da cegonha e mostra como é uma cegonha na vida real. Porque às vezes a criança fica só naquele imaginário, né, daqueles desenhozinhos, e aí é bacana que você mostre para ela essa diferença. Isso também é uma atividade que elas gostam muito, viu? E aqui eu vou explicar um pouquinho para não confundir por que eu coloquei esse slide e coloquei aí a raposa e a cegonha como exemplo e coloquei assim que vocês podem depois da história contar quais são os seus hábitos, perguntar quais são as curiosidades que eles conhecem sobre esses dois animaizinhos, o que é uma fábula, quem foi Esopo. Vamos imaginar que vocês tenham contado uma história que não seja a original, que seja uma adaptação. Então é bacana também conversar a respeito da história original. No caso de Esopo, como que era a história da raposa e da cegonha fora dessa questão da adaptação? O que é uma adaptação? Como que se acontece? Quem que pode fazer adaptação? Aí, claro, dependendo da faixa de idade, você vai ver quais são as perguntas que são pertinentes. Mas por que eu disse que eu trouxe esse assunto para tirar alguma dúvida? Porque eu tinha comentado lá atrás que é bacana você conversar com as crianças, com o público antes, né? Para poder esclarecer, falar sobre habitat, falar sobre um monte de coisas. Só que no caso da raposa e da cegonha, a grandíssima maioria das crianças, das pessoas conhecem. Então, aí esse tipo de atitude pode ser feita no final da história, porque aí vira uma atividade também, entenderam? Você sabe desenhar? Sabem por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque o desenho também é uma atividade que a gente costuma sugerir depois da contação de histórias, mas aconteceu uma coisa tão interessante que eu quero dividir com vocês, quando eu e uma grande amiga minha, que também é atriz, contadora de história, palestrante, oficineira, que é a Valma Cristina, a gente tem um projeto chamado Metamorfose, que ele é específico para educadores, e quando a gente estava lá ministrando a nossa oficina, a gente fez essa pergunta: você sabe desenhar? E aí uma das professoras disse: se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta e que eu teria que desenhar, eu não teria vindo a essa oficina. E isso desencadeou uma série de coisas negativas do passado dela, uma série de frustrações, e a gente conversou muito sobre isso, e aí várias outras professores conversaram sobre isso também, mas o bacana foi o destrave emocional que esse exercício
proporcionou não só para aquela professora que se colocou já de imediato, né, contra essa ação do desenho, mas em relação também a outros professores, até mesmo aqueles que queriam obrigar a criança que não quer desenhar a desenhar sem entender o porquê que ela não queria desenhar. Então, o que eu vou sugerir agora é que você veja técnicas simples de desenho que vão fazer com que qualquer uma pessoa possa desenhar. Então, não é que nós não saibamos desenhar, é que nós não temos as técnicas corretas. E eu não sou dona dessas técnicas, dessas dicas, eu apenas juntei essas informações, coloquei aqui e vou convidar vocês para praticarem e ver qual o resultado que vocês obtêm. Então, eu vou passar de uma forma até rápida, mas como vocês vão ter esses slides, vocês podem ir passando depois com calma, ou mesmo ir pausando aqui o vídeo e ir fazendo com carinho, tá bom? Tomara que vocês tenham o mesmo resultado que essa nossa querida amiga, né, que depois ela se transformou numa grande querida amiga, Marluce, lá de Cristalina, Goiás. Nosso beijo grande, que eu tenho certeza que ela vai assistir essa palestra, porque ela ficou apaixonada pelo curso lá, pela nossa oficina de contação de histórias. E aí a gente tem esse desejo de ajudar as pessoas que têm essa trava, essa dor por não poder, não querer, achar que não pode, que não tem como aprender a desenhar, poder também estar desenhando. Então vamos lá? Vamos ver como é que é fácil? Eu acredito que você vai gostar. Bora lá? Então vamos começar. Vamos lá. Vamos então colocar nossa mãozinha aí sobre o papel, passar a caneta em volta, até que você tenha o primeiro formato, tá bom? E depois a gente vai acrescentar aí o biquinho, a peninha, que formam as asinhas, né? Os olhinhos e também as patinhas. Bem facinho, não é? A gente vai para o próximo desenho. Olha essa estrela do mar. Desenhou, contornou, virou de cabeça para baixo, coloca umas bolinhas e aí você pode incrementar, igual eles incrementaram aqui, com aqueles olhinhos que é olhinho de boneca, né? Que você bota em ursinho de pelúcia, em bonequinhas. Olha que coisa mais bonitinha que ficou isso. Vamos pro próximo? Um cachorrinho. O próximo, uma borboletinha. Olha o coelhinho, que coisa mais fofa. Olha, é um pavãozinho, né? Muito lindinho. O cavalo. Um patinho. Papai Noel. É só virar o desenho de cabeça para baixo. Vocês viram ali a instrução direitinho? E é como eu falei com vocês, depois vocês vão poder olhar isso com bastante calma. Olha aí o pavãozinho de novo, um outro modelo de pavão. Aqui o coelhinho, um caracol, um gatinho, sapinho. Aí a girafa tem duas opções de girafa, olha que legal. Você pode fazer tanto a de cima quanto a de baixo, ou se preferir as duas. Tem muito desenho aqui para vocês poderem brincar. Olha o dragãozinho, que lindo. Um elefantinho. Morceguinho. E é isso. Então, meu bem, você pega a sua mãozinha, coloca na folha de papel e desenha ela. Daí você vai usar linhas curvas. Para fazer a mão, para a gente não se perder, faz toda a mão com a curva para cima. Assim, como eu estou fazendo. Quando você fizer todas as linhas curvas assim para cima, você vai descendo, emendando uma linha na outra. O que está fora da mão é sempre curva para baixo, que aí dá o efeito da mão subindo. E você pode usar a mão livre, a canetinha, a cor que você quiser, colorido, do jeito que você quiser, porque aqui o importante é o efeito que se dá. Olha como a mão tá para cima. Na hora que eu viro a folha, como a curva vai para baixo, a mão fica em baixo relevo. Olha que bacana. Dá para você fazer muita coisa. Para vocês, criançada, um beijo.
Anne, essa é para você, meu bem. Você só tem 9 aninhos, ó, você dobra um guardanapo, coloca entre os lápis, prende com fita durex, para te ajudar a manusear os lápis sem eles saírem do lugar. Pra você fazer, ó, fazendo seu nominho, tá bom? Aí você pega a primeira linha de baixo, passa a canetinha preta. Depois, você vai só juntar as linhas e sombrear. Lembrando que a sombra é sempre com o lápis mais deitado, tá, meu bem? Ó, tá vendo que eu tô sombreando embaixo agora? E com o lápis deitado. E peça sua mamãe e seu papai para fazer, porque aqui não é com o apontador que faz não, tá? É com estilete. Então, você vai pedir sua mamãe e seu papai para fazer a ponta assim, e você vai fazer assim, com o dedinho segurando o lápis e assombreando embaixo. Ó, como é que fica. Você pega 3 cores diferentes, sendo que a última, terceira cor, é bom que seja um lápis 6B ou 8B para fazer a sombra, tá? E as 2 primeiras cores você vai unir e pintar, colorir, sombrear do jeito que você quiser, achar melhor. Sendo que a primeira sempre é a mais forte, então eu vou pegar o lápis 6B e deixar ele bem mais forte. E depois só colorir. Agora, outra técnica de como fazer a boca. A técnica do triângulo. Veja bem. Para fazer a conchinha em cima, vai dar uma ponta a outra da linha lateral do triângulo. Olha como é fácil. Embaixo, olha isso. Se eu abrir a boca também, eu vou seguir a conchinha batendo nas laterais do triângulo. Simples, né? Agora é só sombrear. Aqui você pode deixar mais ondulado embaixo ou reto. Depois é só sombrear. Serve até para a sombra do triângulo, olha só. Fazer a parte de cima, olha, ponta a ponta, para vocês entenderem melhor. Cada ponta. Uma outra atividade que eu gosto muito de incentivar é a atividade, após a contação de histórias, de criar histórias em quadrinhos. E é por isso que eu coloquei aí essa ilustração para vocês darem uma olhada, que são folhas em formatos de histórias em quadrinhos, para que as crianças possam desenvolver as suas próprias histórias. Então, tanto elas podem se basear naquela história que a gente conta, ou que a gente contou, como também ela pode criar a sua própria história ou até mesmo usar de personagens das histórias que a gente contou para criar também ali uma nova história com esses personagens. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é quando a contação de história ela antecede a hora do lanche. Então, você pode fazer de 2 formas. Você pode contar a história e depois pedir que as pessoas reproduzam os personagens dessas histórias com aquelas frutas, pãezinhos, bolinhos, docinhos que você pediu previamente para que eles trouxessem, né? Ou você pode pedir para que eles criem isso e depois vocês inventem a história juntos. Então você vai ser aquele dinamizador, vai começar a história e vai ajudando a acrescentar os ingredientes, os personagens a essas histórias. Eu vou passar aqui bem rapidinho. E aí depois vocês com calma vão ver um a um, vão ter outras ideias, vão procurar na internet outras figuras, mas é uma atividade também muito bacana para você estar fazendo junto com a contação de histórias. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, nossa, mas vai ficar muito caro, porque são muitas frutas. Mas se cada uma trouxer um pouquinho, uma pessoa traz uma uva, outra traz uma banana, outra traz uma laranja, a gente divide entre os participantes. Todo mundo participa e no final todo mundo se diverte muito. Então, eu vou passar aqui bem rapidinho, mas depois vocês olham com calma, tá bom? Vamos lá, então. É isso aí. Agora, tem uma última dica que eu gostaria de dar. Por gentileza, não obriguem as pessoas a fazerem as atividades depois da contação de histórias.
Isso deve ser algo voluntário, algo que a pessoa sinta realmente o desejo de fazer. Então, eu até entendo que tem muitas pessoas que se dedicam tanto, né? Levam lápis de cor, leva lápis de cera, leva desenhos já prontos, enfim, um monte de coisa para incentivar aquela pessoa que estava assistindo a contação a participar da atividade pós-contação. Só que às vezes isso não é o suficiente e uma daquelas pessoas acaba não aderindo. E aí você não tem que ficar triste com isso, tá bom? Cada um no seu tempo. Aí você pode trazer ela para um bate-papo, deixar que ela fique ali olhando a atividade que os outros estão fazendo, mas jamais, gente, em tempo algum, obrigar que uma pessoa faça uma das atividades depois da contação de história que essa pessoa não esteja com vontade de fazer. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo imensamente por vocês terem ficado comigo até aqui também. Gratidão!